Olá! Tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo programa do canal do YouTube Psicologia do Dia a Dia. Eu sou Kátia Mestriner, psicóloga clínica e do trabalho, e conforme nossa proposta inicial, quero trazer temas que a gente vive, né? Temas do dia a dia. Seleção de pessoal é um deles. Eu tenho ouvido várias pessoas se queixarem, ficarem nervosas, preocupadas, no momento da entrevista de seleção de pessoal. E aí eu tenho me perguntado o que tem acontecido com os processos de seleção nos últimos anos e por que as pessoas se sentem tão constrangidas ou irritadas ou nervosas no momento da entrevista de seleção. Para a gente entender um pouco o que é um processo de seleção, eu vejo que as organizações elas têm cada vez mais valorizado esse processo. Antes ele não era tão valorizado. As empresas foram percebendo que uma pessoa bem contratada pode fazer absolutamente toda a diferença para o desenvolvimento da organização. Em contrapartida, uma seleção mal conduzida ou uma avaliação equivocada pode trazer sérios prejuízos. Então, a seleção de pessoal é um dos processos, porque as organizações, gente, elas são cheias de processos. O processo de produção, de compra, de expedição, os processos administrativos financeiros. A empresa é uma complexidade de processos e um deles, e é o primeiro deles, para quem está entrando na organização, é o processo de seleção de pessoal. O que eu percebo que tem acontecido é que, primeira coisa, o candidato, ele busca uma colocação, ele busca um emprego, ele quer ser aprovado no processo de uma organização que ele desconhece. Então, é uma relação de dois lados, candidato e empresa. Só que o candidato, ele desconhece a empresa. Por que eu digo isso? Porque conhecer uma empresa significa realmente estar inserido nos processos. Não basta uma pessoa entrar num site e ver qual é a missão, visão e valores. Não basta ter referências de alguém que já trabalhou lá ou que trabalha lá. Isso não é suficiente para o candidato saber a que ele está concorrendo. Então, esse é um fator de ansiedade, porque de fato o candidato desconhece o local onde ele vai entrar. A única coisa que ele sabe é que ele precisa de uma colocação, ele precisa de um trabalho e ele precisa de uma remuneração. Quero fazer um parêntese aí para dizer para vocês que muitas vezes o entrevistador ele é um causador de ansiedade. Porque quando ele pergunta, por exemplo, para o candidato, por que você quer trabalhar nessa empresa? Ele não dá a possibilidade de uma resposta verdadeira. Ele abre margem para uma resposta completamente artificial, uma vez que o candidato não conhece profundamente a empresa. Ele não conhece, sequer como vai ser o dia a dia, por mais que ele tenha lido uma descrição de tarefas. Porque estar lá é diferente. Então, nesse processo, uma das partes desconhece. E às vezes o entrevistador ele é mal preparado, então ele vai levar perguntas altamente previsíveis, essa é uma delas. Por que você acha que nós devemos contratar você? Para essa pergunta, o candidato provavelmente já levou uma resposta pronta. Eu sou muito crítica com relação aos processos de seleção que são artificiais, porque o que acontece é que o entrevistador faz perguntas que não favorecem uma verdadeira resposta, e o candidato leva respostas prontas para essas perguntas. Com isso, gente, tem se tornado muito difícil fazer entrevistas de seleção realmente interessantes. O que é realmente interessante? É que a empresa consiga conhecer a pessoa e perceber se ela atende às expectativas. Então, o candidato, ele se sujeita a ser avaliado e, portanto, comparado. É um processo desgastante nesse sentido. Você vai sem saber para que exatamente você está concorrendo, se vai ser bom ou não, Você tem referências objetivas, mas isso é muito pouco para saber o que vai significar na sua carreira. E aí, de outra parte, o entrevistador, ele precisa ser criativo
e gostar de gente o suficiente para buscar conhecer realmente aquela pessoa. Então, o que eu percebo? Da parte do entrevistador, ele tem que ser capaz de fazer um quebra-gelo que permita que o candidato fique mais à vontade, a ponto dele poder contar sobre si mesmo coisas que realmente revelem essa personalidade. Então, o bom entrevistador é um sujeito que gosta de ouvir história. E o candidato facilita a vida da seleção de pessoal, facilita esse processo, quando o candidato consegue contar histórias. Então, quando as pessoas me pedem dicas, né? Porque eu tenho trabalhado com seleção de pessoal nos últimos 30 anos, né? Que dicas? Que dicas? Primeiro que essa ideia de dica muito mais atrapalha do que ajuda. Porque na dica você vai buscar adivinhar qual é a pergunta do entrevistador. Então, dica de verdade, conversar de verdade. Dica boa, trazer histórias que mostrem quais são as suas habilidades, né? Que hoje em dia são chamadas as soft skills, são as capacidades humanas, né? Comportamentais. Que histórias você pode contar que mostrem que você tem uma certa característica. Então, por exemplo, organização é um requisito necessário para essa determinada função. Como você pode mostrar que você sabe ser organizado e é organizado quando necessário? É necessária a criatividade. Que histórias você traz para mostrar que você realmente é capaz de ser criativo? Então, os processos de seleção, eles devem ser processos de encontro verdadeiro de duas partes. Só que as pessoas vão tão preparadas, com tantas respostas prontas, que esse encontro verdadeiro fica dificultado. Eu vou dar mais um exemplo para vocês de tipo de pergunta que não cabe o entrevistador fazer. Quando ele diz, por exemplo, me diga 3 pontos fortes, ok, isso a gente consegue responder. Me diga 3 pontos fracos. É uma pergunta cuja resposta provavelmente não vai ser verdadeira. Vocês concordam, gente? O candidato, qual saída honrosa que ele vai achar para não relatar quais são os pontos fracos? Ele vai relatar, por exemplo, que ele é perfeccionista, que ele é excessivamente exigente, que são maneiras de fazer autoelogio disfarçadas de autocrítica. Porque os verdadeiros defeitos, às vezes a pessoa nem conhece, e quando ela conhece, ela não quer relatar isso na entrevista. Defeito todos temos, né? Pontos de melhoria todo mundo tem. E assim, um bom processo seletivo, ele vai buscar conhecer para contratar as qualidades da pessoa. Então, poder mostrar os pontos fortes de uma maneira verdadeira e clara ajuda o entrevistador a tomar uma decisão. Essa decisão pode significar, muitas vezes, que você não é o candidato aprovado, muito embora você tenha muitas qualidades. Porque o que deve estar na cabeça do entrevistador é um modelo de pessoa que ele precisa contratar e que às vezes não é você, por mais que você tenha muitas qualidades. Por isso que eu digo que é um processo que de um lado é desconhecido e a gente entende que o candidato sente ansioso, porque tudo que a gente desconhece gera ansiedade, né? Então, o papel do entrevistador é quebrar o gelo, é ser simpático, acolhedor e buscar conhecer realmente a pessoa que está ali se apresentando. Quando uma entrevista é bem conduzida, mesmo que o candidato não seja aprovado, ele se sente satisfeito de ter participado de um processo onde ele conseguiu relatar coisas interessantes e conseguiu ser ouvido por alguém. Porque, por incrível que pareça, isso tem sido muito difícil, né? As pessoas conseguirem se escutar verdadeiramente. Então, às vezes o candidato não é aprovado, mas ainda assim ele se sente grato pela oportunidade de, ao falar das próprias habilidades, fortalecer a sua autoimagem, o seu autoconceito, falar se ouvindo para ir construindo uma confiança das capacidades, né? Então a entrevista ela é uma oportunidade maravilhosa de gente se conhecer e de um candidato sair do processo com a sensação de que foi
respeitado, que foi considerado, que foi ouvido. Esse foi o nosso segundo programa do canal Psicologia do Dia a Dia. Se você gostou, inscreva-se e Ative o sininho. ative o sininho. Até breve.